queridos alunos, hoje nós iremos estudar o uso dos porquês. Eu gostaria que vocês observassem esta palavra porquê. Nós temos 4 maneiras de grafar esta palavra. Porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Nossa, 4 formas de escrever porquê? Ah, pessoal, há um motivo para isso. Cada porquê possui uma função distinta, uma função que irá diferir do outro, ok? Então vamos lá aprender essas distinções. Para a tirinha. Por que tantas medições, Felipe? Porque eu quero que este avião dê certo. E começou a medir com a régua para ficar perfeita as medições. Pois o que eu quero que dê certo é a minha vida. Depois ele ficou assim pensativo, Felipe, e acabou amassando e jogando fora o seu aviãozinho. Será por quê, hein, pessoal? No primeiro quadrinho, o emprego do porquê se encontra no início ou no fim? A frase é afirmativa ou negativa, pessoal? Como a expressão está escrita? Vamos lá. Início ou fim? Está no início, professora. A frase é afirmativa ou negativa? Por que tantas medições? É afirmativa. Como a expressão está escrita? Porquê separado e sem acento, não é isso? Ok. Observe o emprego do porquê na resposta de Felipe. No contexto, que ideia a palavra porquê introduz? Consequência, causa ou explicação, proporção. E como está escrita a palavra? Como que está esse emprego do porquê? Professora, porquê junto e sem acento, e neste contexto está introduzindo causa ou explicação. Como está a palavra? Galerinha, Felipe amassou o seu aviãozinho e jogou fora, porque ele percebeu que o problema dele em deixar aquelas medidas perfeitas do avião era tão pequeno em relação aos problemas de Susanita. Poxa, a vida de Susanita estava indo de mal a pior, pois o que ela mais queria era que desse certo, não é? Vocês observaram que o porquê separado e sem acento assumiu uma função diferente do porquê junto e sem acento da resposta de Felipe? Então, nós iremos agora estudar as particularidades desses porquês. O primeiro caso que nós iremos analisar é o porquê separado e sem acento. Quando usá-lo? Pode ser usado para introduzir uma pergunta, tanto direta, que é aquela perguntinha que irá apresentar um ponto de interrogação, ou indireta, que a pergunta virá sem esse marcador de ponto de interrogação. Vai vir com um ponto final, porém, indiretamente, vocês irão observar uma pergunta ali escrita. Vamos observar o exemplo. Por que, Maria, por que você não foi dormir? Pergunta direta. Olha só o pontinho de interrogação. Gostaria de saber por que não foi dormir, Maria?
Observaram que no primeiro caso a pergunta foi direta com o marcador, e olha o sinal de pontuação, a interrogação aí, explícita, aparente. No segundo caso, eu fiz a mesma pergunta de uma forma indireta, não direta. Eu não utilizei o ponto de interrogação, porém está claro para todos nós aqui que há uma pergunta, ok? Podemos, olha a dica que eu irei dar, podemos substituir este porquê por que motivo, por qual motivo, por que razão, por qual razão. Então, olha só, por qual motivo você não foi dormir? Por qual razão você não foi dormir? Então, pessoal, primeiro caso que nós estamos analisando é o porquê separado e sem acento, que nós usamos para introduzir perguntas, de maneira direta ou indireta. Continuando com o porquê separado e sem acento, uma outra função que ele pode estar aí apresentando. Usado para estabelecer uma relação com o termo anterior da oração, ou seja, esse porquê ele pode vir retomando um elemento ali que já fora mencionado numa oração anterior. E podemos aí observar que quando se faz essa retomada, interliga esse termo, vai interligar duas orações. Vai fazer sentido essas duas orações, porque irão girar em torno deste elemento ponte que liga e que retoma a oração anterior. Vamos ao exemplo. Não achamos o caminho porque passamos. Não achamos o caminho é a primeira oração. Passamos pelo caminho, não é isso? Então, está sendo retomada essa ideia do caminho nessa segunda oração. 2 verbos, 2 orações. Achamos e passamos. Não dá para vocês observarem claramente que esse porquê está retomando a ideia do caminho? Sim, professora. E observem, este porquê separado e sem acento com a intenção de interligar orações, você poderá substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual, por quais. Não achamos o caminho pelo qual passamos. Não achamos o caminho por qual passamos. Porque junto e sem acento. É usado principalmente em respostas e em explicações. Indica a causa ou a explicação de alguma coisa. Pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que, por causa de que, dado que. Vamos ao exemplo. Márcia toma suco da fruta porque é mais saudável. Não é uma explicação? Márcia toma suco da fruta, pois é mais saudável. Viram? Porquê separado e com acento é usado também em interrogações. Isso, professora, e agora? O porquê separado e sem acento também? Espera aí, pessoal. Olha a dica. Aparecerá porquê separado e com acento sempre no final da frase, próximo ao pontinho de interrogação ou ponto final, ok? Então, vamos observar numa pergunta direta o exemplo. João, não terminou o dever por quê? Olha só, frase interrogativa aparece no final. Ele está sempre mentindo, eu não sei por quê. Pergunta indireta, ok? No final da frase. E eu posso substituir por qual motivo, por qual razão. Não terminou o dever por qual razão?
Ele está sempre mentindo e eu não sei por qual motivo. Porque junto e com acento é usado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo. Aparece quase sempre junto de um artigo definido, os, ou indefinido, uns, podendo também aparecer junto de um pronome ou numeral, que nós já estudamos essas classes de palavras. Artigo, pronome, numeral, e pode ser substituído pelos substantivos, o motivo, a causa, a razão. Vamos ao exemplo. Ninguém sabe o porquê da sua ausência. João, o que será que está acontecendo com você? Ninguém sabe o porquê. Observem, porque junto com acento está acompanhado pelo artigo definido o. Atenção, prestem atenção na dica, porque junto e com acento nunca estará sozinho, sempre virá acompanhado ou de um artigo, ou de um pronome, ou numeral. E iremos agora substituir este o porquê por um substantivo. O motivo. Ninguém sabe o motivo da sua ausência. Observaram que esse o porquê, ele vem substantivado? Qualquer palavra da língua portuguesa, se nós antepusermos um artigo na frente, logo esta palavra terá esse efeito, ganhará esse efeito de substantivo. Ok, pessoal? Vamos ao nosso pensamento do dia. Siga a sua alegria e o mundo abrirá portas para você onde antes só havia paredes. Até o nosso próximo encontro.